Bom dia, bom dia. Coisa boa, mais uma manhã estarmos juntos para esse dia incrível. Hoje é o dia 282 desse ano, que é bissexto, né? De 366. Terça-feira, dia 8/10/2024. Tô na minha terrinha, lajinha. Nossa live hoje de número 1092. Pra glória de Deus. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Bom dia, Nilda. Nosso encontro 1092 pra glória de Deus, né? Deus é bom o tempo todo. Bom dia, Maria. Aqui do 6 com Rafa. Ontem lemos Apocalipse 13, hoje vamos começar Apocalipse 14. Apocalipse 14. E o nosso filtro de ontem foi: cuidado, o semelhante não é igual. Nem tudo que parece é, né? Nem tudo que parece é. Tem que ficar vigilante sobre isso. Vamos ver qual que vai ser o filtro de hoje. Amém? Então vamos lá. Deixa eu só escrever aqui então para quem for chegando, fosse atualizando onde que tá. Apocalipse 14. Fixar o comentário. Bom dia, Helena. Então vamos lá, Apocalipse 14. O que vai falar esse capítulo? Esse capítulo vai vir falar. Ontem a gente leu, né, no capítulo 13, sobre a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Apesar das duas serem bestas, bom dia, Iraci, Mônica, Recepote. Apesar das duas serem bestas, elas tinham características diferentes e uma era adorada pela outra. E a gente vê as coisas que essas bestas do fim dos tempos vão querer se parecer com Cristo. Tendo semelhança de cordeiro em alguns aspectos. Só que na verdade é um dragão, né? Não tem nada de cordeiro, promovendo maravilhas espetaculares. Maravilhas espetaculares. Pensa, quantas vezes a gente já viu até milagres, mas nunca viu maravilhas. Esse povo nesse contexto aqui vai ver maravilhas espetaculares, não promovidas por Deus. Então, muito cuidado, porque o semelhante não é igual. Foi o filtro de ontem. E também a idolatria vai estar muito presente nesse contexto, dessas duas bestas presentes na Terra. E uma idolatria nível hard, porque além da idolatria que a gente está acostumado a ver, de imagens, vai falar de idolatrias nesse contexto aqui. Vão aparecer imagens que falam. Imagens que falam. Então, muitas coisas
Incríveis, né? Incríveis. Também, da mesma forma que Cristo marcou seu povo na testa, a besta também irá marcar o povo nesse contexto aqui, com o número 666, como está escrito aqui. E quem não for marcado vai passar muitos flagelos, porque não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder negociar, né? Bom dia, irmã Marlene. Então a Bíblia, sim, ela é bem clara em relação a isso. Vamos ver o que a gente vai aprender aqui hoje no capítulo 14, que vem começando a falar, né, irmã Marlene, sobre o Cordeiro e seus remidos no Monte Sião. Vamos ler aqui até o verso 5 e depois a gente lê a explicação e continua. Combinado? Então vamos lá. E eu olhei, quem está olhando aqui é João, né? E eu olhei e eis que o Cordeiro estava em pé. Eis que o Cordeiro estava em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000. Ou 144.000 aqui novamente, ó. Tendo o nome de seu pai escrito em suas testas. Então a gente vê aqui a diferença, né? Se for olhar o último versículo aí do capítulo 13, aqui há a sabedoria. Deixe que aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque o número da besta é 666. Volta aqui para o 16, ó. E ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita e em suas testas. Ó, então a marca e que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Então você teria que ter a marca, o nome ou o número da besta. Então essa aqui é a marca da besta, ó, marca da besta. Aqui no verso 17, né? Em suas testas. Então você vê assim, o semelhante não é igual. Aí Cristo já tinha marcado um povo também, que não tem a ver com os salvos, isso aqui é com um povo específico, esses 144.000, tendo o nome de seu pai inscrito em suas testas. Tendo o nome de seu pai escrito em suas testas. Aí eu vou escrever aqui, ó, marca de Cristo. E eu ouvi, verso 2, uma voz do céu, como a voz de muitas águas. Mônica Receput teve aí em Foz do Iguaçu, né? Ouvindo o som de muitas águas aqui. É impossível não lembrar de Foz, né, Tônia? Tônia não, é Mônica. Bom dia, Tônia. Bom dia, Selma. Bom dia, Kátia. E eu ouvi uma voz do céu, verso 2, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas, arpeando com suas harpas. E ouvi uma voz de arpistas, arpeando com suas harpas. E eles cantavam como se fosse uma nova canção diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E nenhum homem podia aprender aquela canção. Uma canção inédita.
senão os 144 mil que foram redimidos da terra. 144 mil. É um povo específico para esse momento. Não são os salvos, tá, gente? Não é isso. Suzy, bom dia. Verso 4. Estes são os que foram contaminados, esses são os que não foram contaminados com mulheres, porque são virgens. Aí aqui você já vê que não enquadra na teoria de uma certa denominação que fala que eles são esses 144 mil. Eles se casam, eles se dão casamento, né? Tremendo demais, né, Mônica? A Mônica falando aqui, ó, foi lindo ouvir a voz de muitas águas de Deus através das cataratas. Tremendo, verdade. Bom dia, Beth. Então, olha só, verso 4. Estes são os que não foram contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram redimidos dentre os homens, sendo as primícias para Deus e para o Cordeiro. Porque eles que foram primeiro, né? Sendo as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou astúcia, porque eles estão sem culpa diante do trono de Deus. O que Roma explica sobre isso? Aqui do verso 1 ao 5. Os 144 mil, visto pela primeira vez na terra, lá no capítulo 7, do verso 4 ao 8, são observados agora no Monte Sião, celestial com Cristo, o Cordeiro. A besta não pode tocá-los, apesar de eles não possuírem sua marca, porque eles têm em suas testas o nome de Cristo e do Pai. A nova canção não pode ser a mesma que a do capítulo 5, do verso 9 ao 10, porque esta não só pode ser aprendida pelos 144 mil, só pode ser aprendida pelos 144 mil. Sobre os 4 animais, a gente já leu notas sobre isso, e sobre os anciãos também. Em sua pureza espiritual, eles são primícias, os primeiros frutos a serem colhidos, o melhor da terra, ou ambos, apropriadas da colheita final do Senhor. Esse fraseado sugere que muitos outros ainda deverão vir à colheita do Evangelho, ou seja, a fé salvadora. Amém. Muito interessante explicando sobre esses 144 mil aqui, né? A partir do verso 6, vai falar sobre 3 anjos proclamam os juízos de Deus. 3 anjos proclamam os juízos de Deus. Então vamos lá. Verso 6, a gente vai ler até o 13. Vamos ler até o 13. E eu vi, João continua vendo, né? Outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo.
e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. E seguiu outro anjo. Então ele viu aqui um anjo, depois ele viu outro anjo aqui no verso 8. E seguiu outro anjo, dizendo: Babilônia caiu aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira de sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo em alta voz: Se algum homem adorar a besta e a sua imagem, e receber sua marca em sua testa ou na sua mão, este beberá o vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação. E ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, este beberá o vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação. E ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça de seu tormento sobe para sempre e sempre. E eles não têm descanso de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E eu ouvi uma voz do céu me dizendo: escreve. Abençoados são os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito. Abençoados são os mortos que dormem, doravante morrem no Senhor. Que doravante morrem no Senhor. Aqueles que morreram com Cristo, né? Assim diz o Espírito. Espírito até com letra maiúscula aqui, né? Para que eles possam descansar dos seus trabalhos e as suas obras seguem com eles. Isso aqui, gente, mostrando que ainda não tem ninguém no céu. As pessoas que morreram em Cristo estão dormindo. Só que o que acontece? O tempo de Deus é diferente do nosso. Parece que o nosso cronograma não condiz com o da Bíblia, mas tudo vai se encaixando, né? Bom dia, Val, bom dia, Rose, Ronilton, Mateus, todo mundo que está chegando aí. E aí, a gente vê que as coisas vão acontecendo para quem morreu em Cristo. Eu imagino que vai ser como um abrir e piscar de olhos, sabe? Morreu aqui e está na eternidade. Por quê? Esse tempo que, por exemplo, a gente quando está dormindo, quanta coisa está acontecendo à noite e a gente não está sabendo por quê. Estamos dormindo, estamos descansando, estamos com a mente, né, desligada, mesmo porque às vezes a gente sonha à noite e tal. Mas eu imagino isso, sabe? Quem morreu em Cristo. Então, assim, a Bíblia não dá respaldo nenhum, gente, para purgatório. Não dá respaldo nenhum para essa falsa busca, até de consolo, muitas vezes, quem perde seus entes queridos, de: ah, fulano, você morreu, interceda aí por mim. A Bíblia não dá respaldo disso. Hora nenhuma a gente leu até agora algum lugar falando assim: fulano morreu e está lá diante do trono de Deus, guerreando pelos seus, intercedendo pelos seus. O único que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, é o Espírito Santo até Cristo. Porque
a Bíblia fala o quê? Que nós nem sabemos como orar. Olha como isso é sério, né? Tão simples de entender. E a gente tem uma necessidade tão grande de apalpar, de pegar, de crer. A nossa alma anseia tanto em crer, na esperança, né? Que a gente acaba crendo em coisas que não têm respaldo bíblico. A gente tem que pedir muito a Deus sabedoria, né? Então vamos lá. A explicação aqui primeiro do 6 até o verso 7, o 6 e o 7. Alguns intérpretes pensam que o evangelho não é expressado em Apocalipse. Contudo, a palavra grega traduzida como evangelho, evangelion, está presente e a pregação culminante nos chama a, primeiro, temer a Deus e, segundo, glorificá-lo, reconhecendo a certeza do juízo para os que escolhem agir de outra maneira. Explicando aqui do 8 ao 11. A queda da Babilônia e a ira de Deus serão expandidos no capítulo 16, no 18. A menção de fornicação faz lembrar o mesmo problema das igrejas em Pérgamo e Tiatira, lá no capítulo 2 que a gente leu, né? Enquanto aqueles que morrem no Senhor hão de encontrar descanso, né? No verso 13 que está falando, não haverá descanso dia e noite para os que adoram a besta e possuem sua marca. Do mesmo jeito que nós teremos descanso eterno, quem não se rende a essa graça maravilhosa vai ter tormento eterno. É o que está falando aqui, né? Dia e noite, dia e noite. Muito triste isso, né? E ele, aqui no verso 10, ó, e ele será atormentado com fogo eterno na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça, verso 11, do seu tormento sobe para sempre e sempre, e eles não têm descanso de dia nem de noite. Tormento eterno. Tormento eterno. Falando sobre o verso 12 e o 13, abençoados ou bem-aventurados, né, algumas traduções, assinala a segunda bem-aventurança em Apocalipse. Os cristãos, né, os santos, a gente lembrando aqui que os santos aqui são os cristãos que perseveram em obedecer aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus, serão abençoados com a recompensa de suas obras piedosas. Isso aí. Verso 13, falando aqui, ó. E eu ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, abençoados são os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que eles possam descansar de seus trabalhos e as suas obras seguem com eles. Aleluia. Aí aqui a partir do verso 14, vem falar sobre a ceifa e a colheita de uvas. Aqui a partir do 14. Deixa eu ver aqui se é todo o restante do capítulo. Isso até o restante. Mas antes disso, tem uma pergunta aqui na outra Bíblia, que eu deixo aberta, falando assim sobre vida eterna. Precisamos ter medo da morte? Baseada aqui em Apocalipse 14, verso 13. Grande maioria das pessoas tem medo da morte. Será justificável tal medo? De certa forma, devemos entender
que isso é, até certo ponto, normal, né? Ter medo da morte. Mas muitas pessoas temem a morte porque não estão preparadas para enfrentá-la. Aqui lemos que os mortos não morrem, que morrem no Senhor são bem-aventurados, isto é, muito felizes. Eles descansam de suas lutas aqui na terra e receberão a recompensa de uma vida dedicada a Deus, né? Que a gente aprende aqui, né, Regi? Que são os galardões. Portanto, toda pessoa que já entregou sua vida a Cristo não precisa temer a morte, pois a morte é o momento quando sua carreira cristã é coroada. Aí está até indicando aqui para a gente ler 2 Timóteo 4, 7 e 8. E veja ali o testemunho pessoal do apóstolo Paulo. Em sua viagem como missionário para a América do Norte, John Wesley, ainda não convertido, enfrentou uma grande tempestade no navio em que estava. Wesley ficou muito impressionado ao perceber que os cristãos morávios que estavam no navio, nunca ouvi essa palavra, morávios, que estavam no navio mostravam a maior serenidade e tranquilidade, mesmo em face da morte. Foi então que Wesley percebeu a sua necessidade de uma verdadeira conversão a Cristo, que veio a acontecer mais tarde. Depois de verdadeiramente convertido e salvo, ele entendeu como era possível enfrentar a morte tranquilo e seguro da vida eterna. É o que a gente tem conversado muitas vezes aqui, né? Não falado sobre o medo da morte, a gente não fala muito sobre isso aqui não, mas sobre a certeza da salvação. Sobre a certeza da salvação. O que pode passar, lendo um texto desse aqui, que é um texto pesado, né? É a gente se afligir por aqueles que amamos e que não aceitam a graça salvadora de Deus. Quando fala aqui sobre esse sofrimento eterno, né? Que esse tormento com fogo e enxofre, dia e noite, sem fim, para sempre e sempre. A fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre, e eles não têm descanso nem de dia nem de noite. Só que o que acontece? Isso hoje tem que nos afligir a ponto da gente se gastar para que mais e mais pessoas se entreguem a Cristo. Sabe essa dedicação que a gente tem tido? A gente vê, por exemplo, se eu tentei deitar cedo, né? Dormir mais cedo, estou sozinha aqui em casa. Mas o povo está celebrando, festejando aí a vitória nas urnas, que faz parte. Mas a gente fica pensando, quanta coisa a gente se dedica, né, Glaucia? Bom dia. Quanta coisa a gente se dedica, quanta coisa a gente se dedica a estudo, talvez a um esporte, tudo é espiritual, né? A gente tem descoberto isso. Mas quantas coisas a gente tem se dedicado que não é espiritual, no sentido de abrir mão de uma coisa em função de outra. A gente precisa sim cuidar do nosso corpo, a gente precisa sim se dedicar para fazer boas escolhas para a nossa governança. A gente precisa sim se dedicar para o estudo, para tudo que a gente é bom, a gente fez repetidamente, né? Mas a gente tem colocado propósito em tudo isso? É para a gente pensar, né? A minha dedicação tem afunilado para o reino? Tudo que eu me dedico tem sido um afunilamento para o reino? Ou é só para o bel prazer dessa terra?
que é tão passageira. O que é eternidade? O que é eternidade? Nesses dias muito quentes, né? Aí vem os memes. Ou tem um meme assim de uma imagem de Jesus falando assim: tá vendo esse calor que você está sentindo? Dá um jeito na sua vida, porque é sinal de que você não suporta o inferno, nem um minuto do inferno. Aí fazem até piada, né? Mas faz a gente refletir. Então, assim, que essa dor de pensar que pessoas que amamos ou que ainda nem conhecemos, né? Quantas pessoas ainda vão ter filhos que ainda só existem no imaginário, ou às vezes a pessoa nem imagina, netos, e amigos que a gente ainda vai conhecer e ainda vai amar. Quanta coisa a gente vai viver ainda que a gente não imagina, né? Então a gente, esse desconforto de ler esse texto da Bíblia e pensar no inferno, que ele venha ser a nossa motivação para viver o reino, para não só ser cristão, mas ter a vida cristã como um estilo de vida, não como uma placa de igreja que às vezes nos traz até fardo, né, o Regi? Bom dia. Que às vezes nos traz fardo. Tanta gente aí, às vezes preocupado, carregando aquele fardo, que é aquela placa pesada da igreja, sabe? E a pessoa não é reinante. Ai, vamos deixar o Espírito Santo falar o nosso coração nessa manhã, né? Vamos continuar aqui. A ceifa e a colheita de uvas, a partir do verso 14 aqui. E eu olhei, e João continuou observando e vendo e registrando tudo aquilo, escrevendo, né, e ouvindo todas essas orientações. E eu olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do templo, gritando em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e ceifa, porque chegou a tua hora de ceifar, porque a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem lançou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. E outro anjo saiu do templo que está no céu, tendo ele também uma foice afiada. E outro anjo saiu do altar, tendo poder sobre o fogo, e gritou com alta voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lança tua foice afiada, e junta os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas estão totalmente maduras. E o anjo lançou a sua foice na terra, e juntou a vinha da terra, e lançou-a no grande lagar da ira de Deus. E lançou-a no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade. Lagar é aquele lugar onde pisava as uvas, né? Para o vinho descer ali. E o lagar foi pisado fora da cidade. E seu sangue do lagar até as rédeas dos cavalos. Deixa eu repetir o 20 aqui. E o lagar foi pisado fora da cidade. E saiu sangue do lagar. Não vinho, né? E saiu sangue do lagar até as rédeas dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Vamos ler a explicação desse trecho aqui, a partir do 14. Aqui esse trecho, alguns acreditam que alguém semelhante ao Filho do Homem, nessa sessão, deve ser um anjo, que é semelhante, né?
por causa da improbabilidade de Cristo receber a ordem de outro anjo para fazer a colheita. Mas o Filho do Homem, associado a uma nuvem, é uma clara alusão a Daniel 7,13, onde o Messias, Cristo, está definitivamente em vista. Essa seção visualiza a colheita no fim desta era. Lá em Mateus 13 também fala sobre isso. Quando a boa semente e o joio serão separados para seus destinos eternos. A colheita do trigo, aparentemente, recolhe aqueles que respondem positivamente à pregação culminante do Evangelho. Uma visão recente sustenta que Apocalipse 14, de 14 a 16, é o ponto no qual a igreja é arrebatada. Isso é altamente improvável. A colheita das uvas conduz ao juízo descrito aqui para o grande lagar da ira de Deus, visto que a imagem do lagar relacionado com a ira divina é descrita em conexão com a segunda vinda de Cristo, que a gente vai ler no capítulo 19. Os eventos aqui do capítulo 14, aqui do 17 ao 20, devem ocorrer nesse ponto. Se tomado literalmente, quando o vinho da fúria for pisado no lagar de Cristo, fora da cidade, Jerusalém aparentemente, o sangue da batalha, culminante em sua segunda vinda, no capítulo 19 a gente vai ler mais detalhes sobre isso, se eleva ao nível das rédeas dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios, cerca de 300 quilômetros. Isso é aproximadamente a extensão de Israel de norte a sul. Alguns veem essas descrições horrendas como um símbolo do justo juízo de Deus, que resulta na morte de muitos impenitentes. Então, alguns acreditam que aqui está falando do arrebatamento, mas tem evidências de que não é o arrebatamento aqui, esse contexto, né? Bom dia, Lu. Bom dia, Érica. Bom dia, Dilergue. Então, gente, aqui a gente finaliza o capítulo 14. Deixa eu ver aqui o capítulo 15, que é bem pequenininho. Vamos ler o 15 também? Amém. Bom dia. Com Jesus e amor. Apocalipse 15. Aqui a gente está lendo um bom dia com Jesus, amor e juízo, Érica. Jesus, amor e juízo. Estamos lendo aqui sobre o juízo. No capítulo 15, que ele é bem pequenininho, só tem 8 versículos, vai falar sobre os 7 anjos com as 7 taças cheias das últimas pragas. Então vamos lá. E João continuou vendo, né? E eu vi outro sinal no céu, grande e admirável. 7 anjos, tendo as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. 7 anjos com 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Nesse verso 1 aqui, Roman está explicando. Esse é o terceiro sinal em Apocalipse. Ele difere dos 2 primeiros, os 7 anjos e suas pragas correspondentes. Lembrando as 7 pragas do Egito, né? Elas são chamadas de últimas pragas porque com essas se completa a ira de Deus, visto que a 7ª taça da ira, no capítulo 16, cumpre exatamente aquilo que parece estar prestes a ocorrer no capítulo 11, aqui no verso 19. A sequência das taças da ira, né, aqui que vem do capítulo 11 até o capítulo 15, que vai começar agora, que vai até o 19, essas taças, se estende desde o final da sequência
das trombetas até a segunda vinda de Cristo. Lá no capítulo 19 ainda. Então vamos lá. O que João viu aqui com essas taças, né? Com esses 7 anjos? E eu vi como se fosse um mar de vidro misturado com fogo. E aos que haviam obtido a vitória sobre a besta, e sobre a sua imagem, e sobre sua marca, e sobre o número de seu nome, ficarem sobre o mar de vidro, tendo as harpas de Deus. Verso 3. E eles cantam a canção de Moisés, o servo de Deus, e a canção do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Tu, Rei dos Santos. Tem um louvor que pega isso, mas a gente já não sabe qual vai ser a canção do céu, né? Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ai, que lindo ler e se lembrar desse louvor, né? Quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome? Porque tu somente és santo, porque todas as nações virão e adorarão diante de ti. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Então essa era a canção, né? Porque tu somente és santo, porque todas as nações virão e adorarão diante de ti. Porque os teus juízos foram feitos manifestos. E depois disso, verso 5, eu olhei e eis que o templo do tabernáculo no céu estava aberto. E os 7 anjos saíram do templo, tendo as 7 pragas, vestidos de linho puro e branco, e cingidos com cintos de ouro nos seus peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para sempre e sempre. E o templo foi preenchido com a fumaça da glória de Deus e de seu poder. E nenhum homem era capaz de entrar no templo, até que as 7 pragas dos 7 anjos fossem cumpridas. Amém. Ai, é muito lindo ler Apocalipse também, é muito vivo, né, Érica? Bom dia, Ana Paula. Tudo bem, querida? Então, olha só, explicando aqui do verso 2 ao 4. Misturado com fogo, pode antecipar o fogo com que a grande Babilônia, o foco culminante dos juízos das taças, queima, né? Esse fogo, ele queima. Aqueles que tinham vencido a besta são os mártires, que responderam de maneira apropriada à pregação do Evangelho eterno, temendo, glorificando e adorando a Deus. A canção de Moisés, servo de Deus, aparece em Êxodo 15 também. Israel a entoou quando escapou de seus perseguidores egípcios, alcançando segurança no outro lado do Mar Vermelho. Lembra de Miriam dançando e cantando, né? Foi nesse contexto aqui. Chamado Apocalipse 15, 3 e 4 de canção de Moisés e a canção do Cordeiro, pressupõe que esses mártires estão espiritualmente seguros no outro lado, ou seja, no céu. Então, essa aqui é a canção de Moisés. Canção de Moisés.
ó Rei das Nações. Gente, eu amo música. E como a gente tem que tomar cuidado com música, né? Porque do mesmo jeito que a gente ouve e ela nos traz aqui, ó, a gente canta a palavra, a gente pode estar entoando coisas terríveis em canções, até adorações, né? Então vamos lá, explicando aqui do 5 ao 8. O tabernáculo no céu foi visto pela última vez no capítulo 11, no verso 19, né? E depois disso eu olhei e eis que o templo do tabernáculo, do testemunho no céu estava aberto. Então, se a gente for voltar aqui um pouquinho, o tabernáculo no céu foi visto pela última vez lá no capítulo 11, verso 19. Volta aí pra gente ver o que está falando lá no 11, 19. 11, 19. E o templo de Deus foi aberto no céu, e foi visto no seu templo a arca do seu testamento. Falando sobre a arca da aliança, né? A arca do seu testamento. E houve relâmpagos e vozes e trovões, e um terremoto e grande granizo. Um terremoto e grande granizo. Então aqui novamente se vê a arca, né? A arca da aliança. Então, o tabernáculo no céu foi visto pela última vez, lá no capítulo 11, verso 19, em conexão com o som da última trombeta. Os usos anteriores de tabernáculo, no livro, se referem aos que habitam nos céus. Os anjos, com as pragas, estão vestidos com trajes de sacerdotes do Antigo Testamento. A menção das taças de ouro traz à lembrança as orações dos santos que estão no vaso de ouro. As taças de ouro, né? Diante do Senhor, especialmente as orações dos mártires, para que fossem vingado o seu sangue e os habitantes da terra fossem julgados. Então isso aqui, as orações, as nossas orações dos santos, feitas em função dos mártires. Sabe, quantas orações eu já fiz algumas orações assim. Por exemplo, eu vejo, eu creio que eu tive o prazer de conviver com alguns mártires, sabe? Que não foram pessoas que tiveram vidas ceifadas por amor do nome de Cristo, mas eu entendo também como mártires pessoas que não negaram a cruz até a morte, sabe? Que viveram para o reino. Eu considero, por exemplo, assim, umas Zezé Bretas um mártir. Eu considero uma Dona Adélia um mártir, sabe? Pessoas que tiveram dias difíceis, sabe? Mas não abandonaram a fé, não deixaram de guerrear pelos seus. Eu vejo assim a Dona Zezé, que enfrentou tão duramente, que foi acometida tão duramente por depressão. A Dona Adélia, né, já em longa idade, foi acometida pelo câncer de mama, que foi a causa, né, da sua morte. Mas pessoas que não deixaram de viver e de pregar o Evangelho até os últimos dias. Então hoje,
quando eu vejo alguém dos seus, de sangue, ou tantos filhos de oração, porque eram mães de oração essas mulheres, passando por coisas assim tão terríveis por não se renderem a Cristo. Muitas vezes eu oro e falo: Senhor, honra a memória das tuas filhas. Não vai ser em vão toda a dedicação delas ao teu reino. Não vai ser em vão. E então eu creio nessas orações que são ouvidas. Aí a Helena falando aí, ó, minha mãe também foi assim. Que a mãe dela foi assim. Vamos pensar nisso, né? Vamos pensar nisso. Então essas taças de ouro traz a lembrança das orações dos santos. As orações dos santos. Esses santos somos nós. Será que a gente tem orado dessa maneira? Lembrado disso, dessa forma? Né? Trazendo a memória. Aqui foi falado já de John Wesley, né? Aqui na explicação. Quantas pessoas viveram e vivem nessa serenidade de ter a paz que só o Senhor pode dar, que é exemplo para talvez aqueles náufragos ali, em paz. Talvez eles não presenciaram quem foi John Wesley. Quem foi John Wesley nessa terra? Mas o fato deles estarem em paz diante da tormenta promoveu a conversão desse homem, que fez uma história que até hoje lemos John Wesley, né? Beth concorda aí, né? Dona Zezé, Dona Adélia. Você conviveu muito com Dona Zezé, né, Beth? Então, as orações dos santos, que estão em vasos de ouro diante do Senhor, especialmente as orações dos mártires, para que fossem vingados o seu sangue e os habitantes da terra. É claro que esses mártires aqui, gente, eu estou citando isso aqui, que é um sentimento, mas são pessoas mesmo que morreram por amor a Cristo, que foram queimados, assassinados, degolados. Gente, há pouco tempo, cristãos coptas foram degolados por pessoal da missão da igreja que eu frequento lá em Vila Velha, deram assistência para esses irmãos, a família desses irmãos coptas. Depois de passado todos os tumultos, né? Nós temos missionários aí no mundo inteiro. Foi televisionado isso, foi filmado e passado nas redes sociais. Pessoas sendo degoladas por não negarem a sua fé. E quantos que a gente não está sabendo? Esses são os mártires reais, né? Eu citei nomes aqui, mas porque é o que eu tenho acesso. Os meus mártires são esses, sabe? Bom dia, Tutu. Então vamos lá. A taça de ouro traz a lembrança as orações dos santos, que estão em vasos de ouros diante do Senhor. Se você for voltar aqui no capítulo 5, no verso 8, vai falar sobre essas taças também. Vou voltar aqui só para a gente relembrar. E um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e romper os 7 selos. É isso mesmo? 5:5? Cadê? 5:8. Aqui, ó. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro,
tendo cada um deles harpa e vasos de ouros cheios de incenso, que são as orações dos santos. Então, gente, as nossas orações não são em vão. Não são em vão. Vou só orar, não é só. Já tivemos esse filtro, né? Só orar não é só. Beth falando aqui, ó. Conviveu muito, né, com a Dona Zezé e penso a mesma coisa sobre a vida de fé dela para com Deus, para que Deus honre sua fidelidade até o fim e sua descendência. Amém. Isso aí, Beth. Então vamos lá. Então as orações dos santos que estão em vasos de ouro, né, como a gente lemos aqui no versículo 5 do capítulo, no versículo 8 do capítulo 5, diante do Senhor, especialmente as orações dos mártires, para que fossem vingados o seu sangue e os habitantes da terra fossem julgados. O fraseado da terceira taça de ira, em especial a menção de uma voz vinda do altar, pode ligar as orações dos santos às 7 taças de ouro cheias da ira de Deus. O santuário preenchido com a fumaça da glória de Deus lembra a nuvem e a glória de Deus enchendo o tabernáculo no deserto. Que delícia a gente lembrar quando a gente leu isso, né, Vânia? Lá em Êxodo 40. A presença de Deus, ela tem que ser palpável, sabe? Do mesmo jeito que tá, é uma comparação ridícula, mas tanta gente aí não tá clamando por chuva porque tá tão denso o tempo, o ar tá pesado, com muitas queimadas. Aqui na região tem mais umidade, né? Vila Velha, por exemplo, esses dias tá tudo chovendo, mas eu fui pensando em Brasília, a Alice que tá lá em Rondônia, né? Preenche, é pesado, mas a glória de Deus também traz essa presença. Eu trouxe uma simulação ridícula aqui só para a gente ter uma leve compreensão. A gente precisa experimentar todos os dias essa glória, essa presença, nas mínimas coisas, E a gente só consegue viver dessa forma quando o Espírito Santo nos preenche, sabe? Então a fumaça lembra a nuvem, né? O santuário preenchido com a fumaça da glória de Deus lembra a nuvem e a glória de Deus enchendo o tabernáculo no deserto, indicando que o Senhor estava presente com seu povo e o guiava. Gente, que a gente sinta essa presença, essa glória, que a gente entenda que o Espírito Santo que habita em nós se importa com tudo que nós fazemos, com tudo, com o nosso deitar, com o nosso levantar. Não é vigiar, não é viver com temor, não é medo, sabe? Não é medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Ser preenchido pelo Espírito Santo é saber que Ele está em tudo, em todo o tempo. Vamos colocar isso no nosso filtro de hoje? Ser preenchido. Parece que não tem nada a ver, mas tem. Pelo Espírito Santo é saber que Ele, com letra maiúscula aqui, né? Que Ele está em tudo e em todo tempo. Porque hoje a forma mais palpável da gente ter essa doce presença que nos faz cantar como a canção de Moisés aqui, né? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. O que nos faz cantar? Como
que surge uma canção em meio a tanta coisa pesada que a gente está lendo? Como que é capaz de surgir essa paz que excede todo entendimento? É só o Espírito Santo que nos preenche. Então, ser preenchido pelo Espírito Santo é saber que Ele está em tudo e em todo o tempo. Nas nossas orações, nas nossas lágrimas, nas nossas dores, nos nossos momentos de aflição, nas nossas canções. Ele está em tudo e em todo o tempo, nos consolando. Tem coisa melhor? Quanta gente hoje está precisando de consolo? O Espírito Santo a gente encontra tudo nele. Porque foi ele que foi enviado para nos preencher. Ser preenchido pelo Espírito Santo é saber que ele está em tudo e em todo o tempo. Aleluia. Podemos até colocar aqui, ó, nas orações, nas canções, nas guerras, para sempre. Glória a Deus. Sempre, sempre, sempre. Queridos, sejam cheios do Espírito Santo. Isso é o que eu quero acessar nesse dia. Que temos tantas coisas para fazer, mas se somos cheios dele, se ele nos invade, sabemos que à noite em paz deitaremos e dormiremos, né? Profetizo na sua vida esse preenchimento do Espírito Santo. Profetizo isso na sua vida, Helena Barbosa, Valdiacomin, Rosemary Gambatti, Dileg Pageu, Mônica Receputi, Beth Drummond, Tônia Fonseca, Cátia Isabel, Glauci Costa, Vânia Berbet, Regiane Miguel, Suzy Darly Pereira e Nilda Schneider. Estamos só de mulheres aqui hoje, né? Queridos, fiquem todos na paz. Não se esqueça que poder é disponibilidade. Esteja disponível para ser cheio a ponto de transbordar, né? Porque não basta só ser cheio, não. Tem que transbordar, tá bom? Beijo no coração. Façam todos uma excelente terça-feira. Bom dia. Seja cheio do Espírito Santo também, meu amigo. Tchau, tchau.